uma vergonha vocês acharem e vocês querem reencarnar em Neymar. Nos próximos dias, o Samir Chaldie vai cair de presidente da CBF. Vamos fazer... Quer discutir? É uma vergonha essa mentira de choro. Falou, tô falando o que eu penso, não tô preocupado com a sua opinião. Geração fracassada. Geração de jogador medíocre. Ele tá a fim de renovar agora, é porque ele sabe que não vai dar. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Amigo, eu não estou comentando seu comentário, tô É fazendo... uma vergonha o que vocês fizeram. Se isso aqui for verdade, tem que ir pra cadeia, para! Mais um que vai cair. Ó, as informações vêm de dentro. É uma acusação criminosa na CBF que acabou de ser revelada. É vergonhoso vocês fazerem o futebol brasileiro ser mercê de 27 federações. É caso de polícia na seleção brasileira após a eliminação da Copa do Mundo. Toda uma vergonha. É uma vergonha o que vocês fizeram. É uma vergonha o presidente da CBF não falar absolutamente nada. É uma vergonha você, Rodrigo Caetano, você ainda ser o coordenador da seleção brasileira. É uma vergonha vocês acharem que o Igor Thiago, ele é jogador de seleção. É uma vergonha ele entrar de titular e não ser escalado mais de uma vez. É uma vergonha colocar o Ibanes de lateral direito. É uma vergonha vocês não acharem que o Estevão era importante num jogo como esse. Que o menino já sarou. Que tá lá em Franca. É uma vergonha vocês acharem e vocês querem reencarnar em Neymar. Um cara que entra, que dá risada na hora do pênalti, bate o pênalti, de vez de pegar a bola e correr pra ir lá, não. Ele quer discutir. É uma vergonha essa mentira de choro. É chorar para mostrar para as pessoas. Jesus não vê porra nenhuma de jogo. Deus não vê nada disso. Isso é vergonhoso. É vergonhoso vocês fazerem o futebol brasileiro ser mercê de 27 federações. É uma vergonha 5 ex-presidentes, todos destituídos do cargo. Aí é o árbitro que é ladrão. Aí é o ex-jogador que critica. Aí você pega esses baba-ovo de ex-jogador que tá lá babando o ovo dos caras, não fala a verdade pra você. Aí vem um trouxa igual eu aqui e mete o pau, Veloso, Souza, Godoy, Luiz Fabiani. Vocês estão pensando que vocês são o quê? Vocês são os ameba. Para não falar, não briga. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Vocês são uma vergonha. Uma geração perdedora. Geração fracassada. Geração de jogador medíocre. Quando o cara tem 4 gols, ele pode fazer o quinto e ser artilheiro junto com o Messi, ele dá a bola pro outro cara. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Nós não vestimos tanto. Vocês são uma vergonha. Vocês são pipoqueiro. Vocês são covarde. Fora os pais que estavam lá, namorada de pai, festa pra dar com pau, ingresso pra dar com pau, influenciadora pra dar com pau. Jogador com um monte de gente pra Argentina, lutando, porra! Lutando, porra! Vocês são covardes! Você pega aí a seleção do México, perdeu pra Inglaterra ontem, os caras suando, sangue! Perderam o jogo, foram aplaudidos! Aí vocês não dão entrevista, vocês são os banana! Vocês não merecem vestir a camisa da seleção! Eu não disputei Copa do Mundo, irmão! Mas eu não sou puxa-saco que disputou a Copa do Mundo e sou puxa-saco de jogador aí, rapaz. Eu não sou esse tipo de gente. Os donos da bola não é. Um presidente que reina, mas não governa, que não manda na CBF, que é o Samir Chaldie, que vai cair, hein? Já pode anotar em primeiríssima mão para você aqui no Donos da Bola. Nos próximos dias, o Samir Chaldie vai cair de presidente da CBF. Vão fazer com ele o mesmo que fizeram com o Edinaldo. Ele vai cair. Então, essas informações que saem do valor do... Oi, Neto. Mais um, né? Mais um que vai cair, né? Mais um que vai cair. Mais um que vai cair. Ó, as informações vêm de dentro. Quem é que informa o Léo Dias? Quem é que passa as informações para jornalistas a respeito do que acontece de errado com o Samir Chaldie? É alguém de dentro da CBF, né? Quem é que vai saber que o cartão corporativo foi usado? Como é que as pessoas vão saber sobre isso? Então sai de dentro da CBF e eu não tenho dúvida que o Samir Chaldie cai nos próximos dias e a gente precisa entender quem é que vai assumir o comando da CBF. As suas contradições, idiosincrasias, a má administração, nós podemos e temos que falar do técnico.
Ele Estamos monta o time, falando. ele teve condição... Paulo, posso terminar? Por Pode, gentileza? eu tô fazendo claro que Eu não estou estamos discordando de você, eu não estou comentando Estamos seu... falando. Amigo, eu não estou comentando seu comentário, estou fazendo o meu comentário. Por gentileza, Ok. pode terminar? Eu só estou Você falando que nós permitir? estamos falando sobre isso. Sim, tudo bem, mas eu não estou comentando porque você falou, estou falando o que eu penso, não estou preocupado com a sua opinião. Fique à vontade para dar a sua opinião quando você quiser, eu só quero terminar. Se você não interromper meu raciocínio, eu agradeço. Mas então, a gente tem que falar do técnico, porque ele teve tempo para trabalhar, semanas livres de trabalho, 6 dias entre um jogo e outro, gente. O que o time mudou? Nada. Porque ele não quer mudar, ele não tenta mudar, ele não procura mudar. É isso e acabou. Agora presta atenção na acusação criminosa dentro da seleção. Que hora que eu falei, Ancelotti, antes ainda da Copa começaram, o Ancelotti vai renovar, eu falei, ele vai renovar. Péssimo sinal, falei pra vocês. Porque se ele vai renovar agora, se ele tá afim de renovar agora, é porque ele sabe que não vai dar. É porque ele quer mais 4 anos, é porque ele acha que ele vai formar um time pra 2030. Se ele tá renovando agora, é porque ele tá achando que não vai dar. E eu continuo com a minha teoria. Ele olhou e falou, olha, vai ser difícil, vamos competir, mas não vai dar. E ele vai tentar preparar essa seleção para 2030. Ele foi mal ontem, ele aprendeu ontem, ele também não tinha lá muitas coisas a fazer, ele pega um ciclo já no final e o meio campo esburacado, jogadores em fim de ciclo, beleza? Mas agora ele tem 4 anos para preparar o time. Tem 4 anos para visitar as federações estaduais, 4 anos para visitar os grandes clubes do Brasil e falar, eu preciso de meio campistas. 4 anos para preparar um novo time. Ele já sabia que não ia dar. E a gente também sabia. Gabriel Sara, é isso aí. Se eu manteria o Ancelotti, óbvio que eu manteria o Ancelotti. E eu daria agora um tempo para ele trabalhar. Mas a CBF, como instituição, tem que olhar para a seleção brasileira, como Marrocos olhou para a seleção de Marrocos, como Noruega olhou para a seleção da Noruega, como o Japão olhou para a seleção japonesa. Não é à toa que a França, há muitos anos, tem uma academia nacional de futebol, que chama Clairefontaine. Marrocos investiu mais de 60 milhões de dólares numa academia nacional de futebol lá atrás. A Noruega, também lá atrás, investiu numa academia nacional de futebol e espalhou 700 olheiros num país desse tamanho. Criou um método de trabalho e falou, nós somos altos, nós somos fortes. O que a gente precisa? Futebol se joga com o cérebro. Formaram o Odegaard. Formaram o Patrick Berg. Nós precisamos olhar para a seleção brasileira não como um conjunto dos melhores jogadores brasileiros em atividade naquele recorte específico do tempo. A gente precisa olhar para a seleção brasileira como uma equipe, como um time. E o Brasil precisa de um plano nacional de futebol, de uma academia nacional de futebol. Nós já temos a Granja Comari. E o Ancelotti pode nos ajudar nisso e a CBF também. De olhar como a França fez com o Clairefontaine, como a Noruega fez, como o Marrocos fez. Você vai pegar jogadores da base, independentemente do clube, e treinar esse cara para jogar na seleção. Isso não é seleção de base. É olhar para o futuro e falar assim, eu vou treinar esse jogador para jogar em seleção. Como vai ser o time da seleção em 2030? Nós vamos jogar assim, assim, assado. E nós vamos olhar para os nossos jovens e pegar esses caras, treinando eles lá para 2030. Como o Marrocos fez, como a Noruega fez, como a França fez. E aí, nação, que vergonha, hein? Como se não bastasse a eliminação, como se não bastasse um Brasil medroso, dando protagonismo pra Noruega, agora essas acusações aí, né? Dentro da CBF, dentro da seleção brasileira, que várzea. Cara, dá desânimo, dá desgosto, aí depois vai acabar a Copa do Mundo, aí ninguém sabe por que os caras deixam de lado a seleção brasileira, por que ninguém torce mais, por que não tem mais aquela paixão, por causa disso, dessas coisas que acontecem. Acho que tem que mudar, chega. Desde o dirigente do teu clube, aquele dirigente que você vê que é muito amador, que você vê o cara fazendo decisões erradas, atrás de decisões erradas. O que mais tem no futebol brasileiro é isso. Há categorias de base, que você vê, por exemplo, o Santos revelando todo mundo, ganhando títulos hoje, categoria de base do Santos, jogando as traças, um super Corinthians, super campeão de copinha, hoje dá dó da categoria de base do Corinthians, é uma vergonha. Os dirigentes, o que eles fazem com os clubes é espelho da maior entidade que os caras maltratam, que é a seleção brasileira. Ridículo, cara. O Brasil não tem disputado, por exemplo, a Olimpíadas. No última Olimpíada lá em Paris, é uma vergonha. O Brasil não classificou. O Ramon Menezes, ele não conseguiu a classificação e ele continuou na seleção, na categoria de base. Que merda o Ramon Menezes fez pra estar na seleção brasileira? Nada, nada. Enquanto nós priorizarmos cargos políticos, enquanto nós dermos mais moral para coisas políticas externas e não para a bola, não para o campo, a gente vai continuar se ferrando, infelizmente. Vamos fazer o seguinte, bora botar fogo na discussão. Quero tua opinião agora aqui, ó. Eu já comentei, vocês viram muitos comentários, agora é tua vez deixar a tua opinião aqui embaixo. Mas ó, antes de você deixar a tua opinião, inscreva-se no nosso canal. A Copa do Mundo acabou, mas tá só começando, porque assim, é acusação atrás de acusações, você não pode ficar por fora. Tem que ficar sabendo tudo e aqui a gente resume tudo pra você, sem ficar procurando em muito canal. E bora encher muito de like esse vídeo. Valeu, até a próxima.